Nós vamos, então, dar início ao seminário, ao primeiro seminário do semestre, que é realizado pelo IEA e pelo Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, NUPES, da USP. Esse seminário ele tem por objetivo discutir, aproveitando um estudo recente feito pelo professor Musi e pelo professor Gurovitch, sobre a experiência da USP com a autonomia. E, portanto, esse seminário ele tem por objetivo, primeiro, discutir essa experiência, olhar os desafios que a autonomia universitária criou para a Universidade de São Paulo, quais os nossos desafios do ponto de vista de modelos organizacionais possíveis para essa universidade e, finalmente, tentar estender, a partir da nossa experiência, da experiência da Universidade de São Paulo com autonomia, uma reflexão sobre os dilemas que se colocam para as universidades paulistas nesse... A gente já está começando a chegar perto do meio do século, então a gente agora tem que começar a olhar isso de frente. Eu gostaria só de chamar a atenção para um fato que muitas vezes passa desapercebido para nós que olhamos a universidade por dentro, que é o fato de que as universidades paulistas elas têm um tipo de autonomia que a literatura internacional chama de modelo de autonomia moderna. É um modelo de autonomia que, na maior parte dos países, vem sendo implementado a partir dos anos 90, mas, na maior parte dos países, ele é implementado dentro de um quadro de referências de políticas de ensino superior que, de alguma forma, balizam de uma maneira muito forte o desenvolvimento institucional da universidade quando ela ganha o tipo de autonomia que as universidades paulistas ganharam no final dos anos 80, que é uma autonomia que, basicamente, que tem de diferente da autonomia universitária tradicional o fato de você ter uma autonomia de recursos, uma autonomia no uso dos recursos, uma autonomia para a decisão do processo da carreira, dos processos decisórios internos da instituição e uma flexibilidade muito grande no uso que nós fazemos de um recurso que é um recurso público que é transferido para as universidades com plena liberdade para que elas usem, evidentemente, dentro da lei, esses recursos. Esse tipo de autonomia ele é internacionalmente uma experiência muito recente. Ele não existe no mundo até, pelo menos, o final dos anos 80. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos, digamos assim, estávamos no auge do que acontece no resto do mundo, quando as universidades paulistas conquistaram a sua autonomia. O que tem de diferente, e isso realmente é diferente, é que, no nosso caso, a autonomia foi conquistada, foi uma conquista das universidades, e ela foi conquistada prescindindo deste quadro de política de ensino superior que, digamos assim, externamente cria um drive para o desenvolvimento institucional da universidade. Então, de alguma maneira, as universidades paulistas elas experimentaram um desenvolvimento institucional endógeno, tá certo? E a nossa experiência com esse desenvolvimento, eu acho que foi muito, felizmente, capturada pelo livro recente, que é de autoria do professor Paulo Musi e do professor Drugovitch, ambos muito conhecidos por todos nós, com uma ampla e longa experiência com toda a administração da universidade e, portanto, com uma experiência muito pessoal, muito grande dessa autonomia e também um estudo que foi alicerçado num conjunto muito denso de revisão de documentos, de realização de entrevistas e assim por diante. Então, esse seminário ele tem por base os resultados desse estudo e eu gostaria de chamar aqui o professor Paulo Musi e o professor Drugovitch para fazerem uma apresentação rápida, né? Em seguida, nós teremos o professor André Fleury,
o professor Nobel, o professor Marcelo Nobel, da Unicamp, que está aqui não como reitor, mas como um especialista da área de ensino superior, o professor Ali Pronsky, e o professor Brito, que chegará em breve para fazerem comentários e fazerem uma discussão muito grande, uma discussão sobre esse estudo. Nós temos aqui na plateia um número muito grande de autoridades responsáveis por partes importantes da nossa universidade, mas eu gostaria de registrar aqui a presença do professor Zago, nosso antigo reitor e atual secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o professor Goldenberg e o professor Barat, que é pró-reitor de graduação aqui da nossa universidade, além de muitos diretores aqui de diferentes unidades da universidade. Então, por favor, professor Paulo. Onde você pensou? Deveríamos sentar. Ali tem se alguém precisar. Senta aí, Paulo. Senta aqui. O Brito. Tudo bem? Podemos. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado por virem. É uma satisfação. Sim, eu gostaria também de registrar a presença do professor Saldiva. Deixa eu estar. É uma satisfação submeter o nosso trabalho a uma audiência tão seleta e com uma mesa de debatedores também especial, onde eu ressaltaria, do ponto de vista do nosso livro, não é? Do ponto de vista da autonomia, a presença do professor André Fleury, que é jovem, não é? E a autonomia, como nos ensinou o professor Goldenberg há pouco ali fora, antes da gente entrar para os debates, nós temos que estar preocupados com o futuro. Então, presenças como a do professor Fleury nos remetem a essa preocupação, a preocupação com a qual escrevemos o livro, a preocupação do futuro. Nesse sentido da preocupação do futuro, a nossa visão da autonomia é a visão de uma ferramenta, não é a visão de um conceito que deva ser discutido, debatido, mesmo porque o livro mostra que os intelectuais, os pesquisadores, preocupados com evidências na universidade, debateram suficientemente o problema da autonomia, principalmente entre os anos de 88 a 2007. Esse assunto foi profundamente debatido. O que nós propomos é uma visão da autonomia mais como um conceito que inseta uma ferramenta para a gestão. Eu vou reduzir a minha apresentação a 3 pontos. A nossa motivação para escrever o livro, que é basicamente trazida neste gráfico, como desenho, uma ou duas evidências que o livro traz e um desafio, pensando no futuro. A motivação nossa é muito imediata. Nós, o Drugo e eu, havíamos participado nos anos 88, eu no governo do Estado, na Secretaria de Ciência e Tecnologia como secretário adjunto, o Drugo como chefe de gabinete da USP, prefeito do campus, lá de São Carlos, e depois chefe de gabinete, presidente da CODAGE. Havíamos participado da elaboração do decreto de autonomia em 2 espaços diferentes. Eu no governo, o Drugo dentro da universidade. Nós tínhamos experiências de conversas com observadores privilegiados do processo de autonomia que se mostraram complementares. Em 2016, 15 e 16, quando estivemos juntos na assessoria do reitor da USP, professor Zago, nós percebemos que era preciso registrar aquele momento especial, o esforço especial da universidade e dos seus dirigentes para salvar a autonomia da universidade frente a uma gravíssima crise que a universidade enfrentou. Então, nosso objetivo não era senão registrar um esforço magnífico
que as instituições fizeram. Quando nós dizemos universidade, a gente escreve isso no livro com U maiúsculo, a gente se refere à instituição, às 3 universidades públicas paulistas, embora o foco nosso seja o exame exemplar do que é que a USP tentou fazer. Portanto, o objetivo nosso, a motivação nossa, diz respeito a um período muito definido, não é, de 2014 à atualidade, em que a universidade fez um esforço institucional fabuloso para garantir a sua autonomia. É preciso isso ser registrado e é preciso ser garantido que essa experiência seja conhecida e que a universidade e os seus intelectuais, os acadêmicos, reconheçam o valor do esforço que a instituição fez nesse período. Passando para o campo das evidências do livro, nós aprendemos uma coisa quando estudamos as atas do Conselho Universitário, as decisões, e conversamos com pessoas que, à época, participaram do processo de elaboração do decreto, do que nós chamamos de implementação da autonomia. A primeira evidência é que o decreto do Quercia tinha 2 artigos. O primeiro artigo dizia de uma garantia, de um percentual que era 8,2, depois tornou-se 8,4, chegou até no fim do Fleury a 9,57, que é o que nós vivemos até hoje, de um imposto do ICMS. Esse era o primeiro artigo. Porém, ele tinha um segundo artigo igualmente importante, que dizia textualmente, e vocês me permitem ler, que dizia textualmente que a universidade deveria adequar sua gestão para garantir a autonomia. Essa é uma visão até premonitória do decreto, de entender a importância da garantia da autonomia como uma governança da autonomia. Não é? Aquilo que a professora dizia no início, que a autonomia não é só 9,57% de algo, como parece que se tornou corrente dizermos, né, confundindo a autonomia com a autonomia financeira. O próprio decreto dizia que a universidade deveria adequar a sua gestão para uma gestão da autonomia, não é? Ou, nos termos modernos, para uma governança com autonomia. Isso não é sem reflexo na universidade, porque desde do reitor Hélio Lourenço, não é? O professor Gianotti, professor Eunice Durham, professor Pinotti, professor Ubríaco, todos esses intelectuais e muitos outros que nós entrevistamos se pronunciaram de forma muito consequente sobre esse aspecto da governança, da autonomia como instrumento de governança. A professora Eunice Durham, por exemplo, é enfática nesse aspecto. Não é? Num trabalho exaustivo de mais de 20 anos, examinando a autonomia, examinando esse aspecto do segundo parágrafo do decreto. Ainda sobre as evidências, a professora Eunice Durham nos ensinou, e nós percebemos isso nas entrevistas e nas conversas com outros intelectuais, não é? Que a universidade não pode ser tomada como uma comunidade, mas ela deve ser tomada como uma organização. O que Durham significava com isso? É que o interesse, ou como o Drugo costuma chamar, as demandas dos docentes, dos funcionários e dos alunos, não representa, não se transforma no interesse da universidade. A autonomia faz com que a universidade, como organização, tenha seus interesses institucionais. Se vocês relerem, por exemplo, o decreto de formação da USP, né, de 1934, ele é enfático ao apresentar qual é a missão, o interesse institucional. É nesse sentido que nós vemos a autonomia como um instrumento, uma ferramenta de carregar estes interesses e de, portanto, valendo o termo que nós usamos, de implementação da autonomia. Finalmente, uma outra evidência que nos parece importante é que algumas contribuições ao conceito de autonomia e a essa implementação surgiram fora da USP e nem sempre são lembradas ou mesmo conhecidas dentro da USP. E eu cito a contribuição do professor Luiz Eduardo Vanderlei, que era reitor da USP, e enfrentou uma situação financeira gravíssima, da PUC, enfrentou uma situação financeira gravíssima em meados dos anos 80, não é? E examinou a autonomia
como um valor, da mesma forma como Durkheim examinava dentro da USP, né? E um valor coordenado e convergente com outros valores, como a avaliação, a prestação de contas, o espírito público. E Vanderlei e seus pesquisadores, à época, um assistente dele, o professor Heloísa Cabral, que se encontra aqui conosco, formularam um conceito, né, de que a autonomia merecia uma gestão especial, ou aquilo que eles chamavam uma gestão não estatal. Isso está registrado, faz parte da literatura, e eu creio que, por demais ou infelizmente, a universidade não atentou com clareza para essas contribuições fora dos muros da USP. E, para terminar, o que eu gostaria de lembrar, na perspectiva que o professor Goldenberg nos chamou a atenção também, é os desafios propostos por esta visão da autonomia como uma ferramenta. E eu diria que o principal desafio é combater o corporativismo. Todas as vezes que a universidade tentou garantir a sua autonomia com o corporativismo, esse não é um bom caminho. Não é um bom caminho na sociedade, não é um bom caminho na política, não é um bom caminho com o setor econômico, com os setores produtivos. E como exemplo, eu deixaria uma questão da atualidade que me parece muito relevante, que é a eventual e quase certa reforma tributária que nós teremos no próximo ano. O Brasil vai passar por um momento delicado de reorganização do Estado. Uma reforma tributária, no mínimo, mudará o nome dos impostos. Não é? A questão das vinculações e das desvinculações é um fato que os setores políticos e empresariais estão de olho na saúde e na educação. Não é? Há um artigo do professor Luque, de uma semana, ou um mês e pouco atrás, que trata deste tema, e a pergunta que nós fazemos é: está a universidade hoje preparada para defender a sua autonomia sem se valer de argumentos corporativos? Nesse sentido, é que o registro que nós fazemos do esforço da universidade depois de 2014 é um exemplo importante e que deve ser muito considerado para o que nós vamos enfrentar no ano que vem. Eram essas as minhas observações. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradecendo ao NUPES e ao IEA pela organização desse evento e agradecendo a presença nossa. Estamos impressionados com a qualidade e também a quantidade de pessoas que vieram participar dessa discussão, desse debate, e o que nos enche de orgulho. Eu quero só... Está muito difícil fazer a nominata aqui, né? Porque tem tanta gente que a Elizabeth já teve dificuldade. Mas eu quero pedir licença a vocês para destacar aqui a presença do professor Ernei Plesman de Camargo, a quem esse livro é dedicado, tá certo? E que é a pessoa com quem eu convivi durante esses 30 anos aí e com quem debati boa parte dessas ideias com as quais acabamos nos defrontando na hora de escrever. Tive muita sorte na vida. Encontrei pessoas que me ensinaram muito e eu procurei fazer a lição de casa. Então, comecei nomeado pelo professor Goldenberg para ser prefeito, inicialmente interino, do campus de São Carlos. E foi por isso que eu tive a oportunidade de ouvir, participar, de alguma forma, dos primeiros lances dessa autonomia que não é, quer dizer, uma autonomia peculiar, né? E, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal estava sendo estudada e discutida e finalmente foi aprovada, o que gerou o primeiro fato que nós destacamos nesse livro, que foi a publicação do Estatuto da USP, que vinha sendo feito ao mesmo tempo em que a Constituição estava sendo aprovada, e foi publicada
pelo reitor Goldenberg 3 ou 4 dias após a promulgação da nova Constituição. E esse é o primeiro fato que a gente conta com detalhes, e são coisas das quais eu me lembrava e que mesmo as pessoas que fizeram lá também não lembravam com tantos detalhes. E nós fomos, então, procurar Diário Oficial e assim por diante, e acabamos trazendo isso, registrando esse fato. E, a partir daí, nós contamos uma porção de coisas, mas eu quero registrar também que tive a oportunidade de vir, logo depois da eleição, vir trabalhar com o professor Lobo, que havia vencido a eleição para reitor no final de 89, e, portanto, a partir de 90 foi o reitor. E, portanto, a implementação dessa autonomia das universidades estaduais paulistas, ela foi acontecendo, e a partir daí tive também a possibilidade de conviver com o professor Ernei, por isso que eu estava dizendo que são praticamente 30 anos, com o professor Oswaldo Ubrico, de quem também nós relatamos uma passagem muito interessante, que acabou levando a um artigo publicado por ele, que se chamava As 4 Tentações da Autonomia, e que nem ele tem o original, quer dizer, o artigo. O artigo foi publicado no Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil, né, faliu, e, portanto, não foi possível pegar o artigo, mas ele nos passou o material que deu origem a esse artigo, que partia de uma carta que ele mandou para a DUSP quando foi convidado para o debate, já na campanha de sucessão do professor Goldenberg. Bom, a questão da autonomia das paulistas, ela, como se vê, se mistura bastante com a questão da autonomia da Constituição. Então, algumas coisas podem até ser confundidas. Então, por exemplo, a questão do professor estrangeiro poder participar dos concursos sem se naturalizar é uma questão que não depende da autonomia, vamos simplificar, da autonomia do Quércia. Ela depende da autonomia da Constituição, tá certo? Ela poderia ser defendida por qualquer universidade brasileira. Foi defendida pela USP, mas esse era um assunto que poderia ser tratado em qualquer uma das universidades das nossas co-irmãs. Por outro lado, alguns outros aspectos foram desenvolvidos em função da autonomia financeira. E somente com a autonomia da Constituição seria muito difícil fazer isso aí. Mas também é preciso destacar que, em alguns momentos, a universidade não usou a autonomia, na nossa opinião, como poderia ter usado. Por exemplo, quando foi criada a USP Leste, né, a EASH, o estatuto previa que não deveria ocorrer, não deveria haver 2 cursos iguais na mesma cidade. E como a USP Leste está em São Paulo, né, no município de São Paulo, então não se podia criar um curso de engenharia, não se podia criar um curso de enfermagem. E a universidade, então, ficou procurando alternativas para não fazer uma reforma estatutária, quer dizer, seria uma coisa muito simples. Isso está digamos, no escopo do que se faz, do que se pode fazer dentro da universidade. Inclusive porque, a partir de 88, todas as mudanças estatutárias feitas por todos os reitores que vieram foram publicadas no Diário Oficial, sem mandar para o governo do Estado, sem fazer nenhuma dessas coisas. Então, era perfeitamente possível enfrentar esse desafio e fazer, por exemplo, montar um curso de enfermagem na EASH, sem precisar recorrer
alternativas que acabam colocando alunos e os próprios professores numa situação muito mais amarrada, muito mais complicada. Bom, então, o que eu gostaria de destacar desse livro, mas nós viemos aqui mais para ouvir do que para falar, né? O livro já está escrito, a sorte está lançada, e nós queremos ouvir as opiniões de vocês. E, portanto, deixar aqui novamente o nosso agradecimento pela presença e pela organização do evento. Muito obrigado. Obrigada.